Graças a Deus estamos aqui. Vamos, antes de passar a leitura do livro de Atos, dando sequência ao capítulo do vídeo, nós lemos o vídeo anterior. Eu gostaria que fizéssemos uma reflexão sobre algumas leituras da passagem do Senhor. Isso é extremamente importante para mim e para você, e também para aqueles que nós vamos compartilhar para que tenham acesso ao conteúdo do Senhor, a palavra de Deus. Porque é da vontade do Senhor que nós possamos compartilhar e ajudar aqueles que estão precisando. Aqueles que têm dificuldade de leitura da Bíblia, por algum motivo, seja de saúde visual, seja por falta de tempo, trabalho, né? Enfim, diversos são os motivos. Então, agradeço a Deus pela sua presença e vamos juntos nesse projeto de estar compartilhando a palavra de Deus. Eu creio, é da vontade do Senhor. Estamos vivendo um contexto ímpar, um contexto único em toda a história da humanidade. Desde quando Adão, o primeiro homem, surgiu até hoje. Estamos vivendo um contexto da era digital. E isso nos diferencia de todas as gerações. Então não vamos desperdiçar o nosso tempo vendo coisas na internet que não nos vai trazer nada que vai agradar ao Senhor e nos levar para o céu. Pelo contrário, vamos ser um instrumento fértil nessa área. Se dentro deste momento você está extremamente ocupado, use o seu tempo no momento de folga para isso. E o Senhor há de agradar de ti. Então vamos lá. Está no Antigo Testamento, no livro de Esdras, capítulo 7, do versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, Esdras preparou o coração dele para buscar a lei do Senhor. A lei do Senhor aqui, na época dele, era a Torá. Em nós aqui é o Antigo e o Novo Testamento. E podemos interpretar uma palavra mais que vai caber os dois textos, instrução do Senhor. Vamos preparar o nosso coração para buscar a instrução do Senhor, cumpri-la e ensinar ao povo, que hoje é a igreja do Senhor. Então, que possamos estar alerta a isso. Repetindo, Esdras, capítulo 7, do versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, eu tenho coração, você tem coração, para buscar a lei do Senhor, a instrução do Senhor, estudar, meditar, ruminar, né? Como o boi faz, e para cumprir. Ou seja, vamos estar nos edificando com os pensamentos do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e juízos. Dispondo o meu coração para buscar ao Senhor, eu vou cumprir a vontade do Senhor naquilo que Ele nos ensina, lutar comigo mesmo para cumprir, porque eu vou estar amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo, e vou ensinar também àqueles que estão precisando a palavra do Senhor. Dando continuidade, no livro de Filipenses, no Novo Testamento, nós encontramos aqui no capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 9, uma pequena reflexão. Mas olha o que está escrito no capítulo 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Então, lembre-se disso. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma, dando continuidade, né?
no capítulo 6, ou versículo 6. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Paulo ainda diz assim: que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Então, olha o que diz aqui: perto está o Senhor, e está escrito na sua palavra, não fique inquieto com coisa alguma. Apresente os seus pedidos ao Senhor. Tudo que aflige a tua alma, ao teu redor, a sua rotina, as suas tarefas, aos seus projetos, apresente ao Senhor e com oração, súplicas e ação de graças. E a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos entendimentos. E ele diz o quê? Nisso você vai estar pensando em coisas verdadeiras, honestas, justas, puras e amáveis, e de boa fama. O Senhor ainda diz: se há algum louvor, se há alguma virtude nisso, pensai, ocupai os vossos pensamentos. Pois Esdras seguiu esse caminho. Filipenses está confirmando o que Esdras escreveu. E vamos ver mais algumas passagens. Você veja a importância da palavra de Deus para a minha vida e para a sua vida. Olha o que diz o livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 16 ao 21. Vamos começar do 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, nesse tópico, o Senhor está tratando de uma coisa extremamente importante, de como a gente se encher do Espírito Santo. Está nos ensinando isto. E ele diz que os dias são maus. E se nós olharmos o contexto que estamos vivendo, de guerras, violências, corrupções, a cada dia a situação se agrava. O Senhor disse, isso está escrito há mais de 2000 anos, o Senhor disse: os dias são maus. Hoje é diferente? Então não. Arrependei-vos e crede no Evangelho, crede no Senhor Jesus e sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o que ele diz: os dias são maus, sejam prudentes. A vontade do Senhor é que você não se embriague. Quando ele fala vinho, no nosso contexto está inserido o uísque, a cerveja, a cachaça e por aí vai, as drogas, os chás que levam você a ficar com a mente em transe. Tudo isso, o Senhor diz: não vos embriagueis com isso, pois depois disso ocorrerá contendas e discussões.
Aí ele diz: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso respeito, por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus. Esta informação, esta orientação, este ensino que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever é atualíssimo, atual. Reflita sobre esse vídeo e ouça todos os dias. Isto é de uma suma importância para você e sua família. Os dias são maus. O Senhor, no livro de Apocalipse 1:3, olha o que ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, porque o tempo está próximo. Vou ler novamente. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, o Senhor Jesus, que enviou o seu anjo para revelar a João, aquele apóstolo que estava no dia da mesa, antes da crucificação do Senhor, encostou a sua cabeça no peito, perguntou: Senhor, quem és o traidor? Quem é esse apóstolo que Jesus amava? Antes era conhecido como apóstolo do trovão, mas se tornou apóstolo do amor, João. Lembra daquela passagem que Jesus fala que Pedro: e João, Senhor? Quanto a João, que importa saber? Então, fiquem atentos, porque o ontem já passou, o hoje, agora e o presente está passando, o futuro está chegando. Então, independente de você crer ou não crer na palavra de Deus, você vai ver que as coisas estão se cumprindo literalmente. E hoje, o ontem que passou, depositei aos pés do Senhor este sacrifício. A minha vida é muito breve, é como sopro, a sua também. E a eternidade que você vai apresentar ao Senhor. Eu sei que quando eu estiver lá, muitos estarão ouvindo esse vídeo, se não for bloqueado, quando o anticristo estiver aqui. Mas a questão não é essa. A questão é que quando você se dispõe o seu coração a buscar ao Senhor, a sua instrução, a aprender, a se esforçar para cumprir, porque nós temos que lutar para cumprir a palavra do Senhor, para ter autoridade para falar dela, e assim ela vai produzir os seus efeitos. É isto. Não deixe de ler, de ouvir, de aprender e de ensinar a palavra de Deus. Deus está no controle da história da humanidade. A gente não tem que temer nada. A vitória é dele e a recompensa é grande. Perseverai pelo Senhor em obedecer a sua palavra. Pois ele diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Deus abençoe você, a sua família. Reflita sobre esse vídeo, que talvez seja um dos vídeos mais importantes deste canal. Arrependa-se, volte-se para o Senhor, creia no Evangelho, porque o tempo está próximo. E estar com Jesus é alegria. É paz, é tranquilidade. Deus abençoe você e sua família. E vamos continuar o vídeo de Livro de Atos. Não esqueça de compartilhar, especialmente esse vídeo,
para aqueles que nunca ouviram a palavra de Deus, para aqueles que têm dificuldade de ler a Bíblia, seja por visão, por ser analfabeto, por ter problema de saúde, por estar em qualquer tipo de dificuldade, seja de trabalho, o que seja, mas ele vai estar ouvindo. E o que é que a palavra dele diz? Quem lê e os que ouvem são bem-aventurados e guardam. É você meditar, ruminar no seu dia a dia. Nunca se esqueça disso. Um grande abraço e Deus te abençoe.